Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu quero falar sobre o PPP. Esse que é um documento tão importante para o trabalhador no momento de sua aposentadoria. O PPP pode ser responsável pelo indeferimento de um pedido de aposentadoria ou até pela concessão da aposentadoria com valor a menor do que o devido. Então, por isso é muito importante que esse documento retrate fielmente o que o trabalhador fazia e a quais agentes nocivos ele estava exposto durante o exercício da sua atividade profissional. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Preste atenção. Pessoal, então primeiramente o que vem a ser o PPP? A sigla PPP significa Perfil Profissiográfico Previdenciário. E o que isso significa? Na verdade, o PPP nada mais é do que um documento que retrata as atividades que o segurado exercia durante o exercício da sua atividade profissional e eventuais agentes nocivos a que ele estava exposto. Também retrata se ele usava algum equipamento de proteção individual e se ele usava algum equipamento de proteção individual, se esse equipamento era eficaz a neutralizar os efeitos dos agentes nocivos à saúde ou à integridade física desse trabalhador. E por que esse documento é tão importante, pessoal? Porque esse documento ele vai ser necessário para comprovar ou não o exercício da atividade especial, que dá direito à aposentadoria especial para o trabalhador, ou que dá direito à conversão de períodos especiais em tempo comum, e aí esse trabalhador vai ganhar 40% desse tempo que ele efetivamente trabalhou, se homem, ou 20% se mulher. Então, esse documento pode viabilizar a concessão de uma aposentadoria ou garantir o direito ao melhor benefício, ou seja, a concessão de uma aposentadoria no seu melhor valor. Esse documento vai trazer a informação se aquele trabalhador estava exposto a agentes nocivos, tais como, para exemplificar, calor, ruído, frio, agentes químicos, biológicos, dentre tantos outros, durante o exercício da sua atividade profissional. E é justamente por esses motivos, pessoal, que esse documento precisa retratar fielmente o que aquele trabalhador fazia, ou seja, trazer fidedignamente as atividades que ele exercia, ou seja, a descrição dessas atividades e também os agentes nocivos à saúde ou à integridade física a que ele estava exposto. E mencionar de forma real se aquele trabalhador usava devidamente o IPI que, porventura, fosse capaz de neutralizar os efeitos desses agentes durante o exercício do trabalho. Às vezes, por exemplo, dentro de um ambiente fabril, dentro de uma fábrica, existem inúmeros tipos de máquinas. E é muito importante, por exemplo, o PPP trazer essa pessoalidade com relação à figura daquele específico trabalhador. Porque às vezes o trabalhador X trabalha num específico setor e o Y em outro, mas dentro do mesmo ambiente. E ambos monitoram ali, dirigem, estão intimamente ligados a máquinas diferentes, onde o ruído de uma é diferente da outra, a trepidação é diferente da outra, pode haver elementos químicos numa determinada ala, esses mesmos elementos não podem não estar presentes numa outra área. Então, é muito importante o PPP trazer fidedignamente essas atividades e levar em consideração pormenorizadamente todas as nuances que envolvem aquele trabalhador que é o destinatário desse documento. E ainda falando sobre o IPI, pessoal, uma informação importante é que quando a gente vai falando em segurado empregado, a obrigação do fornecimento de eventual IPI é do empregador.
Então, se ele lança lá no PPP que foi fornecido o EPI suficiente a neutralizar os agentes nocivos a que aquele empregado estava exposto no exercício da atividade, ele precisa comprovar isso através de ficha de entrega desses EPIs, comprovando a entrega, e também a comprovação da fiscalização do uso, porque não basta apenas entregar. Se ele não consegue comprovar isso, a mera informação lá dentro do IPI, do PPP, melhor dizendo, vai eivar esse documento de um vício insanável. Esse documento não vai ter validade. Por quê? Porque é aquela situação. Precisa retratar fidedignamente o que acontecia no ambiente de trabalho. Se não havia o IPI ou se não havia a fiscalização desse IPI, ele não pode simplesmente lançar a entrega e a fiscalização desse documento dentro do PPP a fins de neutralizar os efeitos dos agentes nocivos a que aquele trabalhador estava eventualmente exposto. Importante ainda mencionar, pessoal, que a gente tem dois tipos de agentes nocivos, de gêneros, tá? A gente tem assim, sob a ótica quantitativa e sob a ótica qualitativa. Quando a gente está falando de quantitativo, é muito importante o IPI mensurar a quantidade a que aquele trabalhador estava exposto, aquele agente. Quando é qualitativo, basta a menção da presença desse agente para considerar, para tornar aquela atividade especial. Então, por exemplo, quando o IPI traz a existência de um elemento quantitativo, ele não pode, consequentemente, lançar o NA, que é o não avaliado. Por quê? Sendo quantitativo, faz-se necessário a menção da quantidade em específico a que aquele trabalhador estava exposto àquele determinado agente. Por exemplo, quando a gente vai falando de ruído, não dá para falar que existia a exposição ao ruído sem falar a quantidade de decibéis, certo? Por quê? Porque não basta a presença desse agente para tornar a atividade especial, aliás, faz-se necessária a presença desse agente numa quantidade mínima considerável. Hoje, por exemplo, via de regra, 85 decibéis. Tá? Então isso é muito importante e muitos EPIs vêm com esse vício também, com esse erro na sua formulação, porque lançam agente quantitativo e lançam na frente o NA, o não avaliado. Outro ponto que o INSS indefere bastante as aposentadorias especiais ou por tempo de contribuição, porque não levou em consideração determinados períodos como especial, é que no final do documento há necessidade da assinatura do responsável da empresa com carimbo, além da data de emissão do PPP. E muitas vezes ou não há data de emissão, ou há data de emissão com a assinatura, mas não há o carimbo. Então é importante esses três elementos: a assinatura do responsável da empresa, o carimbo correspondente e a data de emissão desse PPP. Muitas vezes a empresa só fez o registro ambiental ao longo dos anos da sua atividade e, ao emitir um PPP, ela atesta a exposição de agentes nocivos a partir da formalização do registro ambiental para frente. Mas nada impede que seja atestado para trás, em data remota, a formalização do registro. Por quê? Porque o responsável pela elaboração do PPP pode averiguar a não alteração do ambiente de trabalho. Então, através de uma análise, ele vai avaliar se aquele ambiente de trabalho sofreu alterações significativas ao longo do tempo, ao longo do espaço, que justifique uma variação dessa exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Ou seja, é perfeitamente possível atestar de forma retroativa, de forma remota, a existência de agentes nocivos
à saúde e à integridade física através dessa análise no ato da elaboração do documento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque como a gente disse lá no início, é um tema muito importante porque muitas aposentadorias podem ser negadas porque o PPP apresentado não relatava fidedignamente, não retratava a realidade dos fatos que aconteciam naquele ambiente de trabalho, ou seja, quais agentes efetivamente aquele trabalhador estava exposto. E também pode, de repente, essa aposentadoria ser concedida, mas não no seu melhor valor. O PPP ele também tem esse condão de majorar o valor do benefício, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e convido vocês para o próximo vídeo na semana que vem. Temas inéditos que a gente está tratando aqui com muito carinho para trazer para vocês.